Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre uma característica do povo de Deus. Só é do povo de Deus aquele que está inscrito no livro da vida e aqui na terra na comunhão. Precisa estar em comunhão para ser povo de Deus. Essa ligação Deus já estabeleceu desde o início. Deus estabeleceu que somente os descendentes legítimos de Abraão, Isaque e de Jacó seriam do seu povo. E então os israelitas se dividiram em tribos, fizeram um levantamento das genealogias para saber quem era quem em cada tribo. Cada pessoa precisava saber a sua tribo, o seu clã, o ramo principal, o tronco principal da família e saber da sua ligação. Isto ajudava muito em todos os aspectos. Por exemplo, com relação à distribuição da terra, segundo as famílias, a distribuição da terra teria que ser com justiça dentro de cada família. Com relação à vigilância de cada pessoa também seria dentro de cada família. O conselho tutelar era familiar. Cada família tinha que vigiar os seus membros. Cada família tinha que vigiar os seus filhos. Quando um jovem se descambava e começava a praticar atos delituosos, roubar alguma coisa e não queria trabalhar, começava a praticar violência, ele era observado e a própria família tinha que saber isto e tomar providências. A própria família tinha que vigiar cada membro da família. Havia uma liderança natural dos chefes de família e quando alguém saísse da linha, a própria família denunciaria aquela pessoa e providências seriam tomadas. Não havia cadeias, as pessoas não seriam presas, mas seriam advertidas e de alguma outra vez o assunto seria julgado pelos anciãos da cidade e a pena era o apedrejamento, pena de morte. Dava talvez 1, 2, 3 oportunidades com uma repreensão e depois era já a punição de eliminação daquela pessoa. Deus estabeleceu na lei muitas situações em que as pessoas deveriam ser eliminadas do seu povo. Essa pena de morte era um aviso para os outros, um alerta para os outros não seguirem o mesmo caminho. O Brasil hoje vive o contrário, é proibido matar, mas o bandido pode matar quem ele quiser, mas ele não pode ser morto, o bandido não. Ele tem toda a impunidade aqui no Brasil em nome dos direitos humanos, mas o bandido pode matar quem ele quiser. Direitos humanos para o bandido, mas não para as vítimas dos bandidos. O Brasil está nessa direção. Israel era exatamente o contrário. Tinha que matar o bandido. Alguns países fazem isso. Singapura já fez e limpou. Singapura hoje é uma maravilha de tranquilidade, porque eles mataram traficantes de drogas e alguns bandidos perigosos. Mataram, o governo mandou matar e o país virou uma maravilha de tranquilidade. É pequeno, é verdade. A mesma receita, de certa forma, está sendo aplicada em El Salvador, que está se transformando em um país, embora é um pequeno país na América Central, mas num país muito seguro, porque o governo está agindo rigorosamente, tem todo o apoio popular, agindo rigorosamente contra os bandidos, traficantes, e esta é a receita.
Isso vem de Israel. Deus estabeleceu uma série de situações em que pessoas tinham que ser eliminadas. Bem, o fato de pertencer, então, à família trazia a responsabilidade para com a família, para com o povo, mas trazia a responsabilidade da família, que era o conselho tutelar, que tinha que vigiar cada pessoa também. E eu quero ler em 1 Crônicas, no capítulo 9, o início diz o seguinte: todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio na Babilônia por causa da sua transgressão. Mas os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões, nas suas cidades, então foram tais e tais e tais. Então passa a relatar a genealogia dos que voltaram do cativeiro. No livro de Neemias, no capítulo 7, nós encontramos no versículo 5 o seguinte: Neemias dizendo: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Eu achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Então passa a relatar aí nomes por nomes, nome dos líderes e daqueles que voltaram e estavam habitando ali. Era um rigor naquilo, só era considerado povo de Deus aquele que estivesse inscrito na genealogia. Quem não conseguia provar a genealogia tinha que ficar num quadro de espera, aguardando uma definição que viria de Deus. Neemias, nessa época do retorno do cativeiro, entendeu que tinha que contar o povo. No Novo Testamento, nós entendemos que isso é ordem de Deus também, de identificar e contar cada um que é membro. A igreja não pode ter membros avulsos. A gente tem que conhecer cada um, porque se a gente não conhecer, como a gente vai amar? Como a gente vai levar a carga? Como a gente vai orar uns pelos outros? Como a gente vai se responsabilizar uns pelos outros se a gente nem sabe quem são uns, quem são outros? Isso é bagunça, não é obra de Deus. Quando é igreja, a gente tem que saber todos os que são. Quando a gente vai para o Novo Testamento, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, a partir do versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós vamos zelar para que os irmãos que estão conosco, que Deus nos deu, se apartem da injustiça e pratiquem o nome do Senhor. Nós vamos zelar para que isto aconteça assim, porque Deus vai nos cobrar. Só é do povo de Deus aquele que está ligado, conhecido, reconhecido, amado, valorizado, fiscalizado, vigiado. Isto é ser membro do corpo de Cristo para ter a salvação. Jesus não vai levar os membros avulsos, assim, borboletas. Ele vai levar os que estão ligados. É necessário estar ligado. Não era tão fácil assim. Eles não tinham templos. A pessoa ligada não era aquele que ia sempre aos templos, porque a igreja se reunia nas casas. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo que ficou responsável pela igreja em Éfeso. E Éfeso era uma cidade grande. De Éfeso, muitos obreiros saíram para toda a Ásia Menor, fundando igrejas para todo lado. Portanto, Éfeso era como que o centro de uma grande influência, era muita gente ligada a Éfeso. E Paulo deixou o seu filho Timóteo como responsável por organizar isto. Não era uma tarefa fácil, mas eles não se reuniam juntos. Não se sabia quem era quem pelo fato de estarem reunidos.
eles se reuniam nas casas, em células, espalhados, mas era necessário saber quem era quem. E o apóstolo Paulo escreve: Deus tem este selo, o Senhor conhece direitinho cada um daqueles que lhe pertencem. E aquele que pertence ao Senhor se afasta do pecado, da injustiça, da iniquidade, porque ele professa o nome do Senhor. Portanto, nós temos que entender isso. Você tem que fazer parte de algum grupo, um corpo, uma célula, não necessariamente de uma empresa religiosa para ter um crachá de formalidade no seu peito, não, uma carteirinha de membro. Você tem que fazer parte verdadeiramente, espiritualmente, da vida de outros irmãos. Fazer parte da vida, não da organização chamada Igreja X ou Y. Você tem que fazer parte da vida de outros irmãos que vão conhecer você, você vai conhecer os irmãos vão vigiar a sua vida, você vai sofrer por eles, vai participar da vida de cada um, chorar, orar, ajudar, sustentar, fortalecer, enfim. É o compromisso de fazer parte do corpo. Só é do corpo quem está bem ligado ao corpo, faz parte da genealogia. No Antigo Testamento a gente fica chateado em ler genealogia, é uma leitura chata, fulano é filho do ciclano, filho do beltrano, filho do isso ou aquilo, mas isso tem um significado espiritual. Meu irmão, quem é o seu líder? Você está ligado ao corpo, você está compromissado, dá relatório da sua vida ao seu líder, conta seus pecados para ele e para ela, você recebe orientações, instruções e orações e a bênção de Deus através do seu líder, você está fazendo parte realmente daquele grupo de pessoas que são o corpo de Cristo. Pois é, isso é que é ser do Senhor. Procure o seu lugar, busque estar com esses irmãos que Deus colocou no seu caminho para que você possa ser com eles a igreja do Senhor. Deus tem isso para você, para todos nós. Isso é um privilégio, a gente estar ligado uns aos outros no corpo de Cristo.